Neste slide, iniciamos a discussão sobre dois modos distintos de compreender os fenômenos, o comportamento determinístico e o comportamento aleatório. A pergunta central apresentada é a seguinte: o futuro de todos os sistemas pode ser previsto com precisão? A resposta é não. Alguns fenômenos são altamente previsíveis, enquanto outros envolvem incerteza significativa. Entre esses extremos, existe uma grande variedade de situações intermediárias. À esquerda, o relógio representa um sistema determinístico. Em um modelo ideal, conhecendo as condições iniciais e as regras de funcionamento, podemos prever com grande precisão o estado seguinte. A ideia principal é que, sob as mesmas condições, esperamos obter o mesmo resultado. O segundo quadro apresenta o lançamento de uma moeda. Nesse caso, o resultado individual é incerto. Antes do lançamento, não sabemos se ocorrerá cara ou coroa. Ainda assim, isso não significa ausência de estrutura. Quando o experimento é repetido muitas vezes, surgem irregularidades que podem ser descritas por meio da probabilidade. O terceiro quadro mostra a chuva. Trata-se de um fenômeno natural complexo, influenciado por diversas variáveis, como temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento e condições geográficas. Não conseguimos prever cada ocorrência com certeza, mas podemos construir modelos capazes de estimar probabilidades e identificar padrões. À direita, a bolsa de valores representa um sistema ainda mais complexo. Os preços são influenciados por fatores econômicos, decisões políticas, expectativas, comportamento humano e acontecimentos inesperados. Por isso, existe grande incerteza, sobretudo no curto prazo. Nesse contexto, trabalhamos com cenários e probabilidades, não com certezas. A ideia-chave do slide é que os fenômenos não devem ser classificados apenas como totalmente previsíveis ou totalmente imprevisíveis. Muitos sistemas apresentam algum grau de regularidade, mas também incorporam variabilidade e incerteza. Pensar estatisticamente começa justamente por reconhecer essa diferença. Antes de escolher uma técnica, precisamos compreender qual é a natureza do fenômeno observado e qual nível de previsibilidade é realisticamente possível. No próximo slide, aprofundaremos essa discussão apresentando o conceito de sistema aleatório e mostrando por que um resultado individual pode ser incerto mesmo quando o comportamento coletivo apresenta regularidades. Neste slide, apresentamos o conceito de sistema aleatório. A ideia central é que o resultado de uma ocorrência individual pode ser incerto, enquanto o comportamento de muitas ocorrências pode revelar regularidades. Na parte superior esquerda, a definição mostra duas características fundamentais. A primeira é que não conseguimos prever com certeza o resultado de uma única ocorrência. Em um lançamento de moeda, por exemplo, não sabemos antecipadamente se o resultado será cara ou coroa. A segunda característica é que, quando observamos muitas ocorrências, surgem padrões consistentes. Em uma grande sequência de lançamentos de uma moeda ideal, a proporção de caras tende a se aproximar de 50%. Isso não permite prever o próximo lançamento, mas permite compreender o comportamento coletivo do processo. À direita, a ideia-chave resume esse raciocínio: a incerteza não representa ausência de ordem. Em muitos casos, a ordem só se torna visível quando analisamos o conjunto, e não cada evento isoladamente. Na parte inferior, o slide apresenta 4 exemplos. O primeiro é o lançamento de uma moeda. O resultado individual é incerto, mas a frequência relativa pode apresentar estabilidade em muitas repetições. O segundo exemplo é a chuva. Não sabemos com certeza se choverá em um dia específico, mas existem padrões climáticos, relações com variáveis atmosféricas e informações históricas que podem ser estudadas. O terceiro exemplo é a falha de equipamentos. Não conhecemos o instante exato de uma falha futura, mas podemos analisar taxas de falha, desgaste, temperatura, vibração e histórico de operação para estimar riscos. O quarto exemplo é a demanda de energia. O consumo varia ao longo do tempo,
mas costuma apresentar padrões diários, semanais e sazonais. Esses padrões permitem construir modelos úteis para planejamento e operação. A mensagem final do slide é que, em sistemas aleatórios, o acaso domina o resultado individual, enquanto a regularidade pode emergir do comportamento coletivo. É justamente por isso que a estatística consegue aprender com os dados. No próximo slide, aprofundaremos essa ideia mostrando que aleatório não significa caótico e que a variabilidade pode conviver com estruturas bastante estáveis. Neste slide, aprofundamos uma ideia essencial: aleatório não significa caótico. Em muitos fenômenos, os resultados individuais variam de forma imprevisível, mas o comportamento coletivo pode apresentar uma regularidade bastante estável. À esquerda, a ideia central mostra que, em sistemas aleatórios, não conseguimos prever com certeza cada ocorrência isolada. Entretanto, quando observamos muitas ocorrências, surgem padrões que podem ser descritos por distribuições e leis probabilísticas. O gráfico à direita usa como exemplo o lançamento repetido de uma moeda justa. No eixo horizontal, temos o número de lançamentos. No eixo vertical, aparece a frequência relativa de caras, isto é, a quantidade de caras dividida pelo número total de lançamentos realizados. No início, com poucos lançamentos, a frequência relativa oscila bastante. Isso acontece porque cada novo resultado possui grande influência sobre a proporção acumulada. Por exemplo, se lançarmos uma moeda apenas 2 vezes e obtivermos 2 caras, a frequência relativa será igual a 1, ou 100%. Esse valor está muito distante da probabilidade teórica de 50%, mas isso não significa que a moeda seja necessariamente injusta. À medida que o número de lançamentos aumenta, cada novo resultado passa a ter um efeito menor sobre a proporção acumulada. As oscilações continuam existindo, mas tendem a diminuir. Com muitos lançamentos, a frequência relativa de caras passa a se estabilizar em torno de 0,5. Esse comportamento é explicado pela lei dos grandes números. Em termos simples, essa lei afirma que, quando repetimos muitas vezes um experimento aleatório sob as mesmas condições, a média observada tende a se aproximar do valor esperado teórico. No caso de uma moeda justa, o valor esperado para a proporção de caras é 0,5. Portanto, quanto maior o número de lançamentos, maior a tendência de a frequência relativa se aproximar desse valor. É importante destacar o que a lei dos grandes números não diz. Ela não afirma que os resultados individuais deixarão de ser aleatórios. Também não garante que o número absoluto de caras e coroas será exatamente igual. O que tende a se estabilizar é a proporção relativa, e não necessariamente a diferença absoluta entre as quantidades. Por isso, podemos ter 10.000 lançamentos com 5.060 caras e 4.940 coroas. A diferença absoluta é de 120 resultados, mas a proporção de caras é de 50,6%, muito próxima de 50%. A importância da lei dos grandes números está no fato de que ela permite compreender por que amostras grandes tendem a produzir estimativas mais estáveis do que amostras pequenas. Ela está na base de muitas aplicações estatísticas, como estimativas de médias, proporções, taxas de falha, frequência de eventos e desempenho de modelos. Assim, o acaso produz variabilidade no resultado individual, mas pode produzir regularidade no comportamento coletivo. É essa regularidade que torna possível aprender com os dados e construir modelos estatísticos úteis. No próximo slide, compararemos de forma ainda mais direta o resultado de uma única ocorrência com o comportamento observado em um grande conjunto de repetições. Neste slide, comparamos diretamente o resultado individual com o comportamento coletivo. Essa distinção é essencial para compreender por que a estatística consegue produzir conhecimento mesmo quando cada ocorrência isolada permanece incerta. À esquerda, vemos um único lançamento de moeda. Antes que a moeda caia, existem 2 resultados possíveis, cara ou coroa. Em um modelo de moeda justa,
cada resultado possui probabilidade igual a 0,5. Mesmo assim, não sabemos qual deles ocorrerá em um lançamento específico. Esse é o nível individual do fenômeno. A probabilidade descreve as chances dos resultados, mas não transforma o próximo lançamento em algo certo. O evento continua imprevisível. À direita, observamos muitas repetições do mesmo experimento. A tabela mostra que, com poucos lançamentos, a frequência relativa de caras pode se afastar bastante de 50%. Em 10 lançamentos, por exemplo, uma proporção de 60% não seria surpreendente. À medida que o número de lançamentos cresce, as oscilações diminuem. Com 100, 1000, 10.000 ou 100.000 lançamentos, a frequência relativa tende a se aproximar da probabilidade teórica de 0,5. O gráfico reforça essa ideia. No início, os pontos estão bastante dispersos. Depois, aproximam-se progressivamente da linha horizontal que representa 50%. Isso não significa que cada novo lançamento se tornou previsível. Significa apenas que o comportamento do conjunto passou a apresentar maior estabilidade. A frequência relativa é calculada dividindo o número de ocorrências de um resultado pelo número total de repetições. Se obtivermos 4.991 caras em 10.000 lançamentos, a frequência relativa será de aproximadamente 0,499. Essa regularidade coletiva está relacionada à lei dos grandes números, discutida no slide anterior. Em muitas repetições independentes e sob condições semelhantes, a frequência relativa tende a se aproximar da probabilidade teórica. A ideia-chave é que o acaso parece imprevisível no nível individual, mas pode revelar padrões estáveis quando observamos o conjunto. A estatística trabalha justamente nessa passagem, transforma a variabilidade das ocorrências individuais em conhecimento sobre o comportamento coletivo. No próximo slide, veremos que esses resultados não aparecem isoladamente. Todo dado é produzido por um processo, e compreender esse processo é fundamental para interpretar corretamente qualquer análise. Neste slide, apresentamos uma ideia fundamental para qualquer análise estatística: os dados não surgem sozinhos. Todo dado é produzido por um processo. À esquerda, o slide organiza essa ideia em 3 níveis. O primeiro é o fenômeno, isto é, aquilo que acontece no mundo real. Chuva, temperatura, batimentos cardíacos e vendas são exemplos de fenômenos que podemos observar. O segundo nível é o processo. O processo é o mecanismo que produz os resultados observados. Ele envolve regras, relações, condições e fontes de variabilidade. No caso da chuva, o processo inclui a formação de nuvens, a umidade, a pressão atmosférica, a temperatura e a circulação dos ventos. No caso dos batimentos cardíacos, envolve o funcionamento do sistema cardiovascular e a resposta do organismo a diferentes condições. O terceiro nível corresponde aos dados. Eles são os registros observados ou medidos durante uma realização do processo. Milímetros de chuva, batimentos por minuto, quantidade vendida por dia e temperatura em graus Celsius são exemplos de dados. O quadro central reforça que os dados funcionam como uma fotografia parcial do processo. Eles registram o que foi observado em determinadas condições, em certo local e em certo momento. Por isso, os dados não representam automaticamente toda a realidade. À direita, os exemplos mostram como um mesmo raciocínio pode ser aplicado em diferentes áreas. O fenômeno chuva é produzido por processos atmosféricos e gera registros de precipitação. Os batimentos cardíacos são produzidos pelo sistema cardiovascular e podem ser registrados por sensores. As vendas resultam do comportamento dos consumidores e das condições do mercado. A temperatura observada depende de processos de troca de calor entre o ambiente e a atmosfera. Compreender o processo gerador dos dados é essencial por várias razões. Primeiro, ajuda a decidir quais variáveis devem ser medidas. Segundo, permite reconhecer fontes de erro, ruído e viés.
Terceiro, orienta a escolha do modelo estatístico mais adequado. E, por fim, evita interpretações que atribuam aos dados um significado que eles não possuem. Por exemplo, uma queda nas vendas pode estar associada a mudanças de preço, sazonalidade, concorrência, disponibilidade do produto ou alterações no comportamento dos consumidores. Observar apenas o número final não é suficiente. Precisamos compreender o processo que produziu esse resultado. A mensagem-chave do slide é que, antes de analisar os dados, devemos investigar o fenômeno e o mecanismo que os gera. Perguntas melhores conduzem a dados melhores. Dados melhores sustentam análises mais confiáveis. E análises mais confiáveis apoiam decisões melhores. No próximo slide, veremos uma consequência direta dessa ideia. Em alguns processos, o histórico contém informação útil sobre o futuro. Em outros, o histórico apenas descreve o que já aconteceu. Neste slide, reunimos alguns conceitos fundamentais que serão utilizados ao longo de toda a disciplina: população, amostra, variável, dado, parâmetro e estatística. No primeiro quadro, a população é apresentada como o conjunto completo de elementos que possuem a característica de interesse. Se quisermos estudar os clientes de uma loja, por exemplo, a população poderá ser formada por todos os seus clientes. A amostra é um subconjunto dessa população, selecionado para estudo e análise. Em vez de observar todos os clientes, podemos escolher 500 de forma aleatória e representativa. A amostra permite aprender sobre a população quando é obtida por um procedimento adequado. A variável é a característica que pode assumir valores diferentes entre os elementos observados. Idade, altura, temperatura e volume de vendas são exemplos de variáveis. Elas representam aquilo que desejamos medir, comparar ou compreender. O dado é o valor observado ou medido de uma variável em um elemento específico. Por exemplo, 25 anos é um dado da variável idade. 1,75 m é um dado da variável altura. Assim, a variável define o que está sendo observado, enquanto o dado registra o valor encontrado. O parâmetro é uma medida numérica que descreve a população. A média populacional e a proporção populacional são exemplos de parâmetros. Em muitos estudos, esses valores são desconhecidos porque não conseguimos observar todos os elementos da população. A estatística, neste contexto, é uma medida calculada a partir da amostra. A média amostral e a proporção amostral são exemplos. Essas estatísticas são usadas para estimar os parâmetros desconhecidos da população. À direita, o slide apresenta a relação entre esses conceitos. Partimos da população, selecionamos uma amostra, coletamos dados sobre as variáveis e calculamos estatísticas. Com base nessas estatísticas, procuramos compreender a população e apoiar decisões. É importante distinguir a área científica chamada estatística da medida numérica chamada estatística. A primeira corresponde ao campo de estudo. A segunda corresponde a um valor calculado com base em dados amostrais. A mensagem final menciona a lei dos grandes números. Ela ajuda a explicar por que estatísticas calculadas em amostras maiores tendem, sob condições adequadas, a se aproximar dos parâmetros da população. Isso não significa que qualquer amostra grande seja boa. A seleção precisa ser representativa e livre de vieses importantes. Assim, população, amostra, variável, dado, parâmetro e estatística formam uma cadeia conceitual. Compreender essa cadeia é essencial para interpretar corretamente qualquer análise estatística. No próximo slide, retomaremos a questão central do módulo e veremos em quais situações o passado contém informação útil para construir previsões sobre o futuro. Neste slide, sintetizamos o significado de pensamento estatístico. Mais do que calcular, pensar estatisticamente é saber formular perguntas, interpretar dados e tomar decisões em situações marcadas por incerteza e variabilidade.
À esquerda, o slide define o pensamento estatístico como uma forma de raciocínio. Ele combina curiosidade, ceticismo saudável e uso adequado de métodos. Isso significa que não devemos aceitar imediatamente qualquer padrão, gráfico ou número como evidência suficiente. É necessário perguntar como os dados foram produzidos, quais limitações existem e se as conclusões realmente são sustentadas pelas observações. No quadro central, vemos por que essa forma de pensar é importante. Vivemos cercados por dados, mas dados isolados não garantem conhecimento. Decisões melhores dependem de interpretações corretas. O pensamento estatístico também ajuda a evitar enganos, manipulações e conclusões precipitadas, sendo essencial em ciência, tecnologia, negócios, saúde e cidadania. À direita, o slide apresenta um processo em 6 etapas. A primeira é perguntar, definir claramente o problema que desejamos investigar. A segunda é coletar, obter dados relevantes e confiáveis. A terceira é explorar, organizar e visualizar os dados para identificar características importantes. A quarta é analisar, aplicar métodos estatísticos adequados. A quinta é interpretar, compreender o significado dos resultados. A sexta é decidir, agir com base nas evidências disponíveis. Na parte inferior, as habilidades aparecem de forma resumida. Questionar significa formular boas perguntas. Coletar exige planejamento e cuidado com a origem dos dados. Explorar envolve resumir e visualizar. Analisar requer técnicas adequadas. Interpretar significa dar sentido aos resultados sem ultrapassar os limites da evidência. Decidir consiste em transformar conhecimento em ação. O exemplo do dia a dia mostra uma loja que deseja avaliar se uma promoção aumentou as vendas. Uma análise responsável não se limita a comparar dois números. É necessário observar o período anterior, o período posterior, a sazonalidade, o comportamento dos clientes e possíveis fatores externos. Somente então podemos avaliar se a promoção provavelmente produziu o efeito observado. A frase destacada, não é achismo. É estatística, resume a diferença entre opinião e evidência. A estatística não elimina completamente a incerteza, mas organiza o raciocínio para que as decisões sejam mais transparentes, justificáveis e confiáveis. A ideia-chave do slide é que pensamento estatístico transforma dados em conhecimento e conhecimento em decisões melhores. Ele funciona como uma ponte entre a complexidade da realidade e escolhas mais inteligentes. Com este slide, concluímos o bloco terceiro, consolidando a base conceitual necessária para compreender como dados, variabilidade, incerteza e decisão se conectam ao longo da disciplina. Neste slide, comparamos duas perspectivas complementares da estatística, a estatística descritiva e a estatística inferencial. À esquerda, a estatística descritiva aparece como o conjunto de métodos usados para organizar, resumir, apresentar e descrever os dados que temos em mãos. Ela responde perguntas como: qual é a média de idade dos clientes? Qual foi o maior valor de venda? Como os dados estão distribuídos? Para responder a essas perguntas, utilizamos tabelas, gráficos, frequências, média, mediana, desvio padrão, percentis e outras medidas de resumo. O objetivo é tornar o conjunto de dados compreensível, sem ultrapassar aquilo que foi efetivamente observado. No quadro central, a estatística inferencial aparece como o conjunto de métodos usados para ir além da amostra. A partir de dados observados em um subconjunto, procuramos estimar características da população, comparar grupos, testar hipóteses e construir previsões. Ela responde perguntas como: qual é a média de idade de toda a população? A diferença entre dois grupos é suficientemente grande para não ser explicada apenas pelo acaso? Qual é a probabilidade de determinado evento ocorrer? Para realizar esse tipo de análise, utilizamos estimativas de parâmetros, intervalos de confiança, testes de hipóteses, regressão,
análise de variância e modelos probabilísticos. A diferença central é que a estatística descritiva descreve aquilo que foi observado, enquanto a estatística inferencial utiliza uma amostra para formular conclusões sobre um conjunto maior. Essa passagem exige cuidado, porque sempre envolve incerteza. À direita, o slide mostra aplicações em negócios, saúde, indústria, políticas públicas, ciência e tecnologia. Em todas essas áreas, primeiro precisamos descrever os dados de forma clara. Depois, quando necessário, utilizamos a inferência para apoiar decisões que ultrapassam a amostra observada. A faixa inferior mostra como essas duas perspectivas se complementam. A estatística descritiva nos mostra o que os dados dizem. A estatística inferencial ajuda a compreender o que esses resultados podem significar além da amostra. É importante observar que uma boa inferência depende de uma boa descrição inicial, de dados de qualidade, de uma amostra adequada e de hipóteses coerentes com o problema. Caso contrário, uma técnica sofisticada pode apenas produzir uma conclusão sofisticadamente errada. A ideia-chave é que descrever bem é essencial, mas inferir com responsabilidade é ainda mais poderoso. Ética, método e pensamento crítico devem acompanhar todas as etapas da análise. Com este slide, encerramos esta etapa introdutória mostrando que a estatística não é uma coleção de fórmulas isoladas, mas um processo completo que vai da observação dos dados à construção de conhecimento e à tomada de decisão.